Eu falo que o beabá que você tem que ter é o seguinte: saber se realmente seu produto, né, no P de produto, ele vai atender uma necessidade do cliente. Porque às vezes eu vejo o cara montando um comércio querendo criar uma necessidade, não atendendo uma necessidade. Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. Mais um episódio desse querido podcast aí para você, querido empresário, empreendedor, que seja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja do Brasil, seja aí dos Estados Unidos, seja de qualquer lugar do mundo. Quero já te convidar para você seguir a gente nas redes sociais, Retemax, em todas elas, LinkedIn, Instagram, e quero que você fique ciente que cada vez mais que esse episódio passar, você vai ficar com a sua mente, cara, o que está acontecendo? Porque tem muito conteúdo hoje sobre retenção de clientes, muito conteúdo sobre gestão empresarial. E também eu quero que vocês fiquem cientes que a cada momento, cada episódio gravado, vocês estão completando uma jornada conosco. A jornada de se tornar um guardião da retenção. Temos um convidado muito especial. A vida ela acaba conectando a gente com pessoas muito importantes, muito relevantes aqui para o cenário de Campo Grande. A empresa com a qual eu trabalhava anteriormente, a Know-How, fico muito feliz de trabalhar nela. Foi uma oportunidade incrível de conhecer várias pessoas de Campo Grande, do Brasil, vários empreendedores fantásticos. E uma dessas pessoas foi o querido Bruno Solano, que está aqui com a gente. Ele é um empreendedor nato, ele carrega muito a energia que a gente gosta de ter aqui na Retemax, eu e o Miguel e toda a nossa equipe, que é essa energia que, para a gente mudar a educação no Brasil ou no mundo, a gente precisa mudar a mentalidade das empresas, dos empresários. Ele tem muito esse viés. Ele tem alguns projetos, tem um escritório de contabilidade, tem a empresa na prática, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho quem é você aqui, Bruno, para poder contextualizar, porque você já conhece, né? Meu nome é Arthur Maximiliano, faço parte aqui da Retemax, sou CSO, então quero que vocês conheçam a outra pessoa que está aqui comigo. Primeiramente, queria agradecer o convite, é um prazer imenso a gente fazer parte desse movimento, que é igual você falou, de mudar a mentalidade dos empreendedores, de se ajudar nesse meio, né? Principalmente de se ajudar, porque mesmo tendo uma caminhada aí de empreendedorismo, sempre por vezes a gente se sente perdido. Então, igual você falou, a gente ter se conectado foi legal, mas então eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno Solano, hoje eu sou proprietário da Solano Consultoria, que é uma empresa de contabilidade e consultoria empresarial. E, paralelo a isso, eu montei uma empresa na prática, que tem a intenção de ser uma escola de negócios, né? Trazer conteúdos de negócios aplicado na prática, certo? De forma prática e simples, entendeu? E, voltando a falar, um prazer enorme estar aqui e espero que eu possa contribuir alguma coisa aí da nossa caminhada. Então vamos lá, Bruno. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já vamos começar a todo vapor, né? Bruno, o que te fez chegar nesse âmbito da consultoria? Sabe por quê? O que me deixa curioso é que hoje os contadores, pelo menos os que eu conheço, alguns deles, eles têm a mentalidade muito fechada para aquele modelo de negócio, né? E eu vi que você assim expandiu, não apenas por meio da contabilidade, mas inseriu a gestão também, né, no seu modelo ali para atuar nos empresários, né? E como que foi essa caminhada até você chegar nesse conceito, nesse modelo? Boa colocação, eu vou contar um pouquinho da minha história de forma simplificada, né, da minha infância. Vim de família de empreendedores, meu pai sempre teve um negócio, e quando pequeno, meu pai mexe na área de refrigeração, ele falava, sempre gostei muito de matemática, né, e meu pai falava, o que você gosta de fazer e tal, e eu, na minha cabeça, eu ia fazer engenharia mecânica, estaria relacionado com ar-condicionado e tudo mais, gostava de números, falei, vou fazer engenharia. Foi passando o tempo, era engenharia, e eu fui sempre gostando de empreender. Meu pai me incentivava, eu vim da época que eu via mudança do ar-condicionado manual, que era aquele de caixa, pro de controle. E nessa época, quem tinha o ar manual, as pessoas de alto poder aquisitivo, quiseram comprar o eletrônico. E aí teve um mercado de usados muito grande, porque quem não tinha dinheiro para comprar, começou a comprar os usados. E em aniversário eu sempre pedia dinheiro, né, de presente, já quando eu comecei a crescer. Meu pai vendo aquilo, ele falou assim, filho, você não quer fazer negócio comigo? Foi a primeira introdução, né, no empreendedorismo que eu comecei a
a vivenciar. Então foi mais da sua família mesmo, né? Foi uma trajetória da sua família que culminou, né, nesse... Eu sempre mostrava interesse, meu pai ia lá me ajudar. Ele fez um investir no ar-condicionado, e aí com isso eu comecei a investir também com o meu avô e tudo mais, em outras coisas. Era negócio da China. Eu investia como se eu investisse 100 e voltava o dobro, né? Só que aí foi passando, foi crescendo, eu fui gostando muito desse negócio de empreender. De poder ajudar, de contribuir, de ver uma necessidade e falar, caramba, isso aqui tá sendo errado, tem uma oportunidade aqui. E foi aí que numa conversa informal, meu pai falou, filho, por que ao invés de você fazer engenharia mecânica, né, que vai ter um semestre apenas de ar-condicionado, você não faz administração, já que você gosta? Porque o difícil, filho, não é o peso do martelo. Lembra disso até hoje, meu pai falava. O difícil não é o peso do martelo, filho. O mais difícil é você saber o peso da caneta. Saber gerenciá-la, sabe? E isso não sai da minha cabeça. E aí foi aí que eu fui começar a ver os cursos, ver o curso de administração. Em paralelo a isso, eu comecei a estudar ações. E eu vi o Warren Buffett, o investidor, falando que os jovens deveriam saber 2 matérias, né? Contabilidade e direito. 2 matérias obrigatórias na escola. O Pai Rico também fala que as finanças tinham que ser introduzidas. E aí, com isso, eu tive o primeiro contato com contabilidade. Eu falei, cara, vou ver como que é a contabilidade. Comparei os 2 currículos de administração e contabilidade e eu achei que a contabilidade era um negócio mais direcionado para aquilo que eu queria. Que ia fazer eu entender de números, né? De analisar a empresa e tudo mais. E aí foi aí que eu comecei a jornada de começar a falar, vou fazer a contabilidade, né? E já pesquisando nesse meio, agora respondendo sua pergunta, pesquisando esse meio de contabilidade, eu vi que consultoria, porque eu via meu pai com a dificuldade de gerir a empresa, eu via meu tio, que também é o irmão dele, que é empreendedor, e eu comecei a ver que muitos empresários tinham esse problema. Então eu falei assim, além da contabilidade, que é um campo que já é obrigatório para os empresários, eu posso introduzir a consultoria. E foi aí que eu falei assim, eu vou começar, né? Além de contabilidade, eu vou começar a vender consultoria também. Legal, Bruno. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, você fala assim, quando tem algo errado aí que a gente vê que tem uma oportunidade de melhoria, né, para a empresa poder crescer mais. Já dá aqui a dica para a galera, quais geralmente são ferramentas que você acaba utilizando na área da consultoria ou muitas das vezes ali analisando a parte contábil da empresa e você fala, pô, aqui é uma oportunidade, essa ferramenta me ajuda nisso, né? Tem alguma sugestão de ferramenta que você acabou utilizando nesse meio? Com toda certeza. Os clientes, eu vou te falar no geral, como que os clientes vêm me procurar, né? Eles falam assim, Bruno, eu tô com uma dor. É como se fosse no médico. E aí, geralmente, eles não sabem ao certo o que é, por isso que eles vêm procurar o que eles estão precisando, por isso que vêm procurar consultoria. O primeiro de tudo que eu vejo, e eu já falo pra você, até se você concordar, primeiro de tudo é o cara ter análise de dados, para ver se tem lucratividade, se não tem. Por quê, por exemplo? Fazer um levantamento dos dados, das informações. Eu sempre pergunto para eles, e como que hoje você verifica se o seu produto está dando lucro? Ele fala, não verifico. Já é um... Esse é o primeiro ponto, então, que eu bato. Porque aí pra gente poder crescer. São com as perguntas também, né, Bruno? A primeira fase da consultoria é o diagnóstico. A gente faz uma conversa através de perguntas, a gente tem checklist, questionário, pra gente fazer um levantamento da situação inicial. E eu bato muito nisso de ter uma estrutura mínima, o básico. Porque, por exemplo, se eu contrato a Retém Max para vender mais meu produto e ele dá prejuízo, e vocês têm um puta trabalho, o que vai acontecer? Vocês vão fazer eu vender muito mais produto. Só que ele já tá dando prejuízo. Então eu vou muito nessa base de saber o básico da sua empresa. Para que a gente saber disso? Para aí sim a gente determinar uma meta específica, um objetivo, falar com a equipe de vendas, falar com a equipe de marketing, e aí assim fazer um planejamento. Então o primeiro de tudo é a gente ter ferramentas de análise de resultado. Fluxo de caixa, DRE, né? Bato muito nesse ponto de início, um dos pontos. Se o cliente não tem, aí a gente vai partir para outras áreas, né? Para verificar o crescimento e tudo mais. Não, legal. E até vejo assim que essa clareza que... Existe uma forma, vou até colocar entre aspas, assim, básica, né? Qual que é o feijão com arroz do meio empresarial? Pô, você tem que ter um fluxo de caixa organizado, né? Você tem que ter uma cultura bem definida, você tem que ter a clareza dos seus números, você tem que estar... Como que está o marketing e vendas da sua empresa. Tem uma formulazinha ali que as empresas, muitas das vezes, elas deixam a desejar, né? Tipo, como se fosse um checklist, ó, você tá assim, você tá assim...
Porque quando você chegar lá no médico, ele vai chegar e vai falar assim, ó, esse aqui são os números que a gente precisa. Qual que é o procedimento? Você vai fazer isso aqui, né? Na sua opinião, você acaba não querendo abrir também o segredo aqui. Não, sempre não, mas aqui pode perguntar. Não, mas você tem essa formulazinha, Bruno, por exemplo, ó, fluxo de caixa assim, cultura assim, tal. Você tem algo bem que hoje, caso um empresário aqui esteja nos assistindo e fale assim, pô, mas eu não tenho isso, como que eu faço, né? Qual que é a ideia, né? Só pra a metodologia que eu falo que nós criamos, mas na verdade eu adaptei com o que tem no mercado, né? Que eu costumo usar, que é os nossos pilares, eu falo que são os 4 P's, que é propósito, produto, processos e pessoas, que eu acredito que é o que vai dar resultado. Eu falo para as pessoas, mesmo que tenha empresa hoje, se você tiver uma empresa hoje, né, tá abrindo uma empresa hoje, ou já é empresário faz tempo, eu falo que o beabá que você tem que ter é o seguinte, saber se realmente seu produto, né, no P de produto, ele vai atender uma necessidade do cliente. Porque às vezes eu vejo o cara montando um comércio, querendo criar uma necessidade, não atendendo uma necessidade. Eu sempre bato primeiro no produto. Eu escutei até no podcast do G4 que o cara fala assim, primeiro progresso, depois ordem, né? Então vamos primeiro vender para depois organizar. Perfeito. Então assim, eu gostei muito do que eles falaram. Então assim, primeiro de tudo, verifique seu produto. Você está atendendo uma necessidade, seu produto é lucrativo, você sabe realmente o lucro do seu produto, né? E qual que vai ser o mínimo para você pagar a sua estrutura. Dentro dos 4 P's, isso daí está inserido dentro dos 4 P's. Isso é o que eu acredito que é o básico para você começar o seu negócio. E se você estiver rodando já a sua empresa agora e quer lançar um novo produto, aplique esses 3 pontos, pelo menos. Então assim, eu vou atender uma necessidade do cliente, é uma real necessidade, né? Vai ter lucratividade isso daí. A gente estava até comentando antes que um cliente está vendendo um negócio, mas está muito caro o custo dele de aquisição, né? E o outro ponto, até esqueci agora aqui, entender a necessidade, lucratividade e se o produto atende a necessidade do cliente, você entendeu? Então esses pontos eu acredito que é o básico, o mínimo para começar. Você está atendendo esses pontos, aí agora vamos de novo analisar resultado, para a gente definir estratégia, entendeu? Não, uma coisa que eu também verifico muito, que hoje os empresários eles acabam não tendo a clareza, é porque a gestão, ela se divide em algumas etapas, né? Então, por exemplo, você tem a gestão de pessoas, você tem a gestão ali da tecnologia aplicada na sua empresa, você tem a gestão ali de números referentes a algumas outras informações, né? E tudo isso acaba ficando bagunçado no dia a dia do empresário, né? Da rotina que ele acaba lidando. E acredito que a consultoria ela vem entrar, né, Bruno, para que o empresário ele saia da rotina, ele verifique por uma outra visão. Tem algum case seu que você verificou essa ideia, por exemplo, que você conseguiu retirar o empresário dessa zona inicial ali dele, para que puxasse ele para visse algum outro panorama? Você falou, puta, isso aqui foi interessante, né? Legal sua pergunta, muito boa. Você falou, né, que as empresas têm gestão de pessoas, gestão de números e etc. E às vezes as pessoas ficam perdidas. O maior diagnóstico que eu dou para isso é por falta de foco, de meta clara. Então, por exemplo, assim, outra coisa que eu já falo para o empresário, né, quando ele vai me contratar, gente, melhorando isso que você está me pedindo, como que vai, né, impactar no seu objetivo? Ele fala, mas eu nem tenho objetivo. Então, o primeiro ponto, né, de tudo é o objetivo claro. Quero lucrar 30% no primeiro trimestre, quero diminuir a rotatividade dos funcionários e assim por diante. Esse é o outro pontapé. Eu vou contar o meu maior case como empresa independente, né? Porque eu trabalhei, antes de montar minha empresa, eu trabalhei numa grande empresa de consultoria e lá eu consegui ajudar vários empresários, mas não era por esforço meu de venda. Eu atendi nesses últimos 3 anos uma empresa muito grande, produtora de ovo, aqui, que o empresário, quando ele me contratou, ele falou assim, Bruno, eu tô precisando disso, né? E eu falei, você tem dados? Ele falou que as demonstrações dele demoravam 1 ano e 8 meses pra gente chegar na mão dele, você entendeu? Então, e quando chegava, eu perguntei assim, e quando chega a informação, você tem confiança? Ele falou que não. Então, eu fiz um trabalho de primeiro arrumar a base dele, certo? Para a gente começar a enxergar os números. Só para ter uma noção, esse cliente, ele fazia empréstimo, mesmo que era muito barato, né? Ele fazia empréstimo para ter certeza que não ia passar por alguma dificuldade, sabe? Ele acabava pagando, não tinha dificuldade nenhuma, mas ele era tão conservador porque ele não tinha confiança nos números. Então eu fiz um trabalho de preparar a base
dos números dele, de demonstrações. E aí, quando a gente teve as demonstrações, a gente conseguiu definir metas de produção, que era um gargalo dele muito grande. Então, a gente conseguiu mudar a escala de toda a indústria. Pra você ter uma noção, a indústria dele lá, a fábrica, tinha 90 funcionários. Aí a gente mudou, entendeu? Aí eu começo a falar assim, a gente começou a passar o perfume na empresa. Então, vamos analisar agora a área de indústria, em paralelo a isso. Vamos conversar com o processo de vendas, né? Como que está chegando o pedido no sistema, analisando lucratividade, o que está devolvendo. E aí a gente começou a definir metas para o empresário. E essa empresa, como eram vários sócios, né, associados, cooperados, tinha sempre uma apresentação, né? O certo, o correto era fazer essa apresentação a cada 3 meses. Só que não estava tendo mais porque eles sentavam só para falar sobre nada. E na reunião foi um trabalho muito legal e desafiador, porque eu falei assim pro pessoal, com 6 meses de trabalho eu falei assim, ó, se eu não entregar as demonstrações para vocês em novembro, isso daí foi em junho que eu falei, em novembro a gente pode cancelar o contrato. Se eu não entregar, arrumar a casa, né, pra gente começar a visualizar o futuro. Vocês podem cancelar. Eu falei na frente de todo mundo da Assembleia. E aí chegou em novembro, a gente entregou o trabalho, porque eu tinha certeza, já tinha visualizado, né, visto na visão sistêmica o que eram os pontos. Ah, legal. E aí eu consegui ajudar essa empresa a definir metas para cada. Uma outra coisa muito importante. Ele falava assim, outra coisa que eu escuto muito nas consultorias. Pô, mas eu falo pro meu colaborador e ele nem, parece que não me escuta. Nesse cliente, eu dou sempre ele exemplo de case, porque nesse cliente a gente fez uma análise de como que tava... nunca foi conversado com os colaboradores, nunca foi feito um questionário. E a gente conseguiu medir a satisfação. Não tinha pergunta direto ali para os funcionários, qual que era o dia a dia, como que era o dia a dia, como que eles estavam funcionando, qual que é a abordagem do cliente, qual que é a opinião deles, né? Porque a pior coisa, na minha opinião, que eu vi hoje que não funciona, é como se eu e você fosse a cúpula de uma empresa, definíssemos as metas aqui, objetivos, e só chegava para a equipe e falava assim, é para executar a partir de hoje assim. Sabe por que não pode acontecer isso, Arthur? Porque se aponta, quem está executando, ele não vê sentido nos objetivos, né? Ele não vai executar. O Miguel até comentou, né? Se a gente... Por que o cara vai ter mais esforço? Ele não faz sentido. Então, mesmo que às vezes o colaborador ele não vai dar uma opinião, mas envolva ele. Fala assim, o que você acha desse objetivo? Você acha que dá para executar? Né? Em qual prazo que dá para executar? Então, assim, a gente fez esse trabalho que nunca foi. E você sabe que na hora que eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa de satisfação dos funcionários, eles falaram assim, ó, tenho certeza que a maior reclamação vai ser salário. E eles caíram, assim, de costas na hora que trouxe o resultado. Sabe por quê? Porque os empresários falavam assim, a gente precisa mais de comunicação com a liderança. A gente não é escutado. Tem pessoas que pinta e borda aqui na empresa e não é feito nada. Entendeu? A gente precisa de uma bota melhor, precisa de ventilador. Que para a empresa, tudo que eles pediram de melhoria em financeiro, dava tipo 10 mil, que para a empresa é como se fosse R$1, entendeu? Então você tá vendo como que era o mínimo que eles precisavam? Nossa, e não tá visualizando, né? Porque salário, o que eles pagavam de salário era bom para a região. Já era um salário bom, não era ruim. Então assim, eles estavam precisando de engajamento. E outra coisa, nesse trabalho também que eu fiz, tinha 90 pessoas na equipe e um líder só. Aí a gente sugeriu de criar 7 sublíderes, né, para um engenheiro da produção. Então assim, com isso a intenção era aumentar a conversa, né, a relação com os colaboradores. Então os colaboradores iam ter tipo uns squads, né, para conversar com os sublíderes e passar para a liderança maior. Dentro da liderança, né, Bruno, são vários assuntos hoje, né, mas dentro da liderança existe muito estilos de liderança. Né, isso é muito visto aí, né, com alguns modelos. Esse estilo mais democrático de você pedir a opinião do colaborador para que você possa tomar a decisão e ele estar envolvido é uma das formas que engaja, né? Não tem um segredo essa questão do engajamento. É uma construção do quê? De cultura, liderança e gestão. Né? Não tem muito segredo. E dentro da gestão, Bruno, teve uma frase que você colocou aqui que eu fiquei muito na cabeça, assim, que é muita doideira. Qual que é a ideia? O que é ter certeza nos números? É até uma pergunta que fica, como ter certeza nos números? Né? Porque se esse empresário ele fala assim, não tenho certeza nos números, e as pessoas falam que os números eles são definitivos, como ter certeza nos números? Né? Essa até é uma pergunta que fica para você, uma pergunta capciosa. Né? Caramba, você tá afiado.
Muito legal a sua pergunta de novo. E aí eu te falo assim, ó, tô até arrepio de verdade. Muito legal a sua pergunta. Outra coisa que meu pai me falou lá quando eu era na infância, né? Ele falou assim, filho, as pessoas elas confundem ele meu pai sem estudo nenhum de gestão, assim, sabe? Só de vivência. As pessoas, os empresários, o maior erro deles é colocar confiança na frente da conferência. Você entendeu? Lógico que você pode contratar uma pessoa pelo se você se deu bem e tudo mais, mas a conferência ela sempre tem que vir primeiro de tudo. E isso na auditoria foi muito forte pra mim. Pra você ter uma noção, quando eu vou num cliente hoje, se a gente for conferir caixa, eu não fico sozinho, sabe? Eu falo, tem câmera, porque assim, se tem conferência eu fico tranquilo, sabe? Vale muito mais do que a palavra. Então já fazendo uma ponte com isso, para você ter confiança nos números, os seus controles, eles têm que ser muito fortes. E eu bato somente em 2 controles. Existem os controles preventivos, né? E os controles detectivos. Eu falo que no português, claro, eu falo que controle preventivo é que nem camisinha. Ela antecipa um fato. Ela não deixa acontecer. E o controle que detecta, ele é que nem o pílula do dia seguinte, ou um teste de gravidez, entendeu? Já aconteceu o fato. E agora a gente vai ter que lidar com isso. E por que os controles preventivos são muito melhores? Porque ele antecipa um fato de acontecer. Antecipa de vir um prejuízo. Entendeu? E como que seria isso vamos jogar para o seu lado da vendas. Um controle de prevenção. É você falar assim, sistemicamente falando, vamos partir para o sistema, que a gente tem que ter alguma ferramenta de controle, é falar assim, vamos travar para o produto não ser vendido a menos que esse valor, porque senão a nossa margem de lucro não vai ter lucro, vai ter prejuízo. Então colocar o sistema e falar assim, você não pode vender menos que isso. E aí a gente vai depender de ferramentas para fazer nossos controles. Quanto mais ferramenta automatizada, melhor, menos confiança a gente precisa ter nas pessoas. Quanto mais manual, mais conferência você vai ter que ter, gastar mais energia. Um exemplo mesmo é a contabilidade. Antes da contabilidade era feito tudo manual, máquina de escrever. Eu não vivenciei isso, mas todo mundo sabe. E aí com o advento do computador e mudando, ficou mais sistêmico. Hoje no meu escritório, a gente tem que ter muito mais processos de verificação para antecipar um fato do que de detecção. Bruno, mas se é perfeito, não deixa nada acontecer depois? Deixo, mas é mínimo. Entendeu? Então ter confiança nos números é você investir muito nos seus controles. Numa empresa de orçamento é você definir um padrão de orçamento. Trava de valores, cadastro, você entendeu? Aprovação de cadastro e assim por diante. Porque a empresa, Arthur, são 2 grandes setores que eu falo que movimenta toda a empresa. Compra e venda. A venda ela vai movimentar toda a parte de entrada de dinheiro e a compra toda a saída. Se a gente organiza aqui nessa ponta na frente, bate muito duro em controles, o resto vai fazer muito sentido. Então, para ter certeza hoje nos números, né? Igual nesse cliente que eu fiz, como que a gente fazia? Eu mostrava um relatório e ele falava, me mostra então que eu gastei 10 mil com energia. Eu ia lá, em 10 minutos a gente abria todas as contas aqui. E aí a gente abria todas as contas. Ele falava, então me pega uma fatura para ver se bate. Eu pegava a fatura e estava batendo. Então esses são processos, né, que a gente faz para ter certeza. Então como a gente definiu um método de lançamento, método de vendas e tudo mais, os métodos eles vão gerando mais confiança nos números. Então ter certeza para mim, a metodologia que a gente usa é muito de estudar os controles das empresas. Porque sem controle, se eu pegar o Arthur e falar assim, Arthur, você fez aquele processo do jeito que eu te falei e o Arthur falar, fez, né, a venda, eu fiz daquele jeitinho que você falou. Chamei o cliente, fiz o follow-up e aí depois ele me passou os dados. Tá, mas me mostra. Não tem nada. Como que eu vou testar para ver se o Arthur realmente fez aquilo, entendeu? Então, para ter certeza nos dados, eu investo muito em controles. Você entendeu? Tem algo que sempre, nesse âmbito do empreendedorismo, que eu estou empresariando, né, de empresa, quando eu estava na faculdade, teve um momento que nós estávamos estudando sobre maquinários. Né? Eu sou engenheiro de produção, né? Fiz engenharia de produção. Dentro desse estudo dos maquinários, de indústrias, fábricas, existem alguns conceitos básicos chamados de manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Existem essas 3, né? E eu coloco muito essa estratégia, esse conceito nas empresas, né? De correção, de prevenção e de predizer, né? E o que acontece aqui?
Quando eu fiz uma palestra uma vez lá no CJE, no Conselho de Jovens Empresários, abraço aí pro William e pro Léo, chegou um momento que eu falei sobre esse conceito, sobre medidas corretivas, preventivas e preditivas. Corretivas é que você nem falou, né? Aconteceu, o que a gente faz? Preventiva, a gente está fazendo isso aqui antes de predizer, é o quê? É a gente ficar testando toda hora o maquinário para ver se ele falha. Entendi. Existe essa forma. E aí eles perguntam, mas como que eu aplico isso na minha empresa? Você consegue visualizar alguma forma de ficar testando não apenas o maquinário, mas ficar testando processos? Isso é muito comum em empresas? As empresas ficam testando processos? Não é comum, mas na consultoria, quando nós contratamos, quando sou contratado, a gente faz muito isso. Por quê? Porque eu faço o diagnóstico, defino com a equipe nossa estratégia, né, a rota de ação. A partir de hoje, então, a gente vai lançar assim, né? Os controles, defino os controles e aí eu fico testando, né? E como que eu faço para ver se tá errado ou não? Às vezes eu ia lá mesmo e simulava a venda, ou se não, às vezes eu ia lá na empresa, na parte da vendas, eu tô falando. Eu ficava lá no balcão, via um cliente comprar, pagar, dar a entrada no dinheiro, aí eu ia lá no sistema, tirar o relatório e ver se aquela venda foi feita, entendeu? Para ficar testando isso daí. Claro que eu não ia ficar fazendo isso daí 24 horas. Eu fazia amostragem, se aquelas amostragens deu certo, né? No mais, a gente fazia. Então a metodologia, como eu vim da auditoria, eu uso muito a amostragem, certo? Por quê? Uma outra coisa de erro que eu te falo. Quando é um erro sistêmico, ele vai errar para toda a cadeia. Não vai ser um pedido ou outro. Ele vai ter um... Como que fala? Ele vai ter um modo de erro. Ele sempre vai... Quando chegar naquele número, ele vai errar, né? E quando é erro esporádico, é por falta de treinamento, geralmente, quando é erro de pessoas, né? Então, pode ser que o erro esporádico aconteça uma vez e não aconteça mais, e a gente deixou passar aquilo lá, né? Uma outra forma, que eu falo para os clientes também, que não tem tempo de fazer a gestão, sempre faz o 20-80. O que mais me dá lucratividade? Verifica pelo menos esses números. Contratei o Arthur para ser meu vendedor. Vou verificar primeiro as vendas maiores dele, para ver se está tudo correto, né? E depois as menores. Porque como você não tem tempo, a gente tem que correr, bater escanteio e cabecear, né? Então eu faço muito isso. Para testar, de dica, o que eu falo para os empresários é isso. Para ver um por dia, então, se você tem 10 pedidos de venda, vamos ver como que está sendo feito. Analisa aquele processo, aquele momento. Para não gastar tanto tempo, porque se o cara estiver errando, ele vai estar errando todas, entendeu? Então se você não precisa parar para analisar os 30, se você conseguir, ótimo. Mas analisa um, pelo menos, 2, né? Faça uma amostragem. Deixa eu ver aquele processo então, traz aqui pra mim, né? Tem até um conceito, né? Outro conceito de tantos esses que a gente tá trazendo aqui, né, Bruno? Que existe a microgestão e a macrogestão. Certo. Né? E o que acaba acontecendo é que quando o empresário ele tá na microgestão, que é todo dia ali, e ele vai pro macro e fala, nossa, isso aqui é bom. Aí ele só fica aqui. Aí ele acaba deixando de fazer. Na gestão, o pulo do gato, né? Você está fazendo a microgestão no momento, faz a macro aqui, depois volta para micro, faz a macro, visualiza, né? Deixa os líderes tomarem as decisões, né? Certo. E eu acredito que o grande problema dos empresários, dos empreendedores, é também esse momento de passar a bola, de passagem de bastão, de delegar, né? Como que você visualiza isso nas empresas quais você atendeu aí? Eu vejo até o livro que mudou assim, meu pensamento foi o livro Mito Empreendedor, né? Michael Gerber, ele fala que... Na verdade, não Michael Gerber, mas já a literatura de administração, ele fala que tem 3 níveis, né? O estratégico, tático e operacional. E o problema que eu vejo a dificuldade maior do empreendedor, de nós empreendedores, é conseguir dividir isso na nossa cabeça corretamente. Sabe por quê? O que mais consome nosso tempo e gasta nossa energia, pelo que eu percebo, é o operacional. Então, a maioria dos empresários, quando monta uma empresa, eles montam empresa. Então, aí o Arthur vai fazer o atendimento, vai fazer a venda, vai fazer a cobrança, mesmo que tá você e o Miguel. Vocês vão começar fazendo tudo, de tudo um pouco. Porém, quando o empresário vai crescendo, ele só investiu no técnico. Ele não investiu no administrativo. Então, o que acontece? Ele vai crescendo e agora ele tinha que dividir a cabeça dele no estratégico e começar a fazer mais um macro estratégico. Falar assim, cara, qual tipo de cliente eu vou atender agora? Vou contratar a Retem Max para me ajudar. Qual tipo de cliente eu quero bater? E falar assim,
Como eu estou usando mais esse tempo aqui agora eu vou ensinar as pessoas a fazer o operacional. Só que aí vem aquela crença. Rapaz, mas se eu ensinar o Arthur a colocar a mão na massa, ele vai montar uma empresa que nem a minha. Você entendeu? Como que eu vou ensinar? Eu não tenho tempo, eu não posso parar com essas bobeiras, eu tenho que executar, eu tenho que executar, eu tenho que executar, e assim por diante. Até que o momento que ele ou perde um cliente muito grande, né? Ou pela dor já, pelo cansaço, ele vai lá e contrata uma pessoa. Só que como ele não estudou, Arthur, ele vai lá e contrata o Arthur pelo currículo, o Arthur fala que resolve todos os problemas, o Arthur vem com uma cultura dele para a empresa e aí começa um outro problema, né? Mas voltando na micro e na macro, a minha dica que eu falo é você parar e falar assim, qual que vai ser a minha estratégia? Direção. Guilherme Junqueira, ele falou assim, ó, o pessoal fala muito de meta, né? Que às vezes você tem que fazer a seta, não é a meta. É falar assim pro cara, não é marcar o gol. Marca o gol naquele gol, daquele lado, você entendeu? Então isso que às vezes falta. O que você quer? Porque às vezes a gente fica no fluxo da rotina de vender, vender, vender e não para analisar. Tá compensando eu atender o Arthur da Retem Max? Eu vou te falar, isso daí foi um erro meu na contabilidade. Eu não parei para analisar quais eram os meus melhores clientes. Porque para mim, melhor cliente não é só o que paga mais. Tem várias situações. Tem vários critérios, né? Então, assim, tem que parar para analisar isso. O que compensa para mim? O que é meu melhor para eu ir atrás, né? Então, isso que eu vejo da macro e da micro, para você sair da rotina do dia a dia, é usar mais a estratégia, né? Meta, e falar assim, vamos para esse lado agora. Usar a seta, né? Mas quando que eu vejo isso acontecendo? Quando lá na Torre de Maslow, o cara já está conseguindo pagar com facilidade os custos de sobrevivência. E aí que o cara vai começar a falar, opa, agora eu estou sobrevivendo bem, né? Ou era aí pelo menos que ele devia começar a investir no macro, na estratégia. Vou chamar o Arthur, vou chamar o Bruno, vou chamar a galera para começar a me ensinar. Só que às vezes o empresário, em vez de ele investir no negócio, ele vai lá pro topo já da Torre de Maslow, né? Que é comprar Ferrari, e aí pau, deixa, depois eu vejo isso daí. E aí entra no ciclo e assim por diante. E acaba não organizando, né? Bruno, eu vou te fazer uma pergunta muito capciosa agora, é uma pergunta-chave aqui do episódio, do podcast, é como você faz hoje para reter seus clientes? Porque assim, é a pergunta que todo mundo quer sempre escutar, né? Esse é o segredo, a cereja do bolo. Por muito tempo eu fiz o que todo contador fez, a venda passiva. Para quem não sabe, a venda passiva, o Arthur sabe, mas assim, a venda passiva a gente espera o cliente vir até a gente. Marketing da esperança. Exato. Então, como eu ia... Mas aí, antes, lá no início, para você ter uma noção, vamos voltar então, quando não tinha cliente nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, ó, eu vou atender por nicho. Eu vou qualificar lead, né? Vou ligar por nicho. Vou ligar para cabeleireiro, essa semana eu só vou ligar para cabeleireiro. Vou pegar a lista dos meus amigos e ver quem é empresário para eu visitar eles um a um. E aí eu fui atrás dos clientes, ó, eu sou o Bruno, montei um escritório, assim, nossa visão é essa, bababá. E fui fazendo um relacionamento. E eu gastei muito, como não sobrava muito tempo, eu executava o operacional, né? Terminava as guias e tal, e aí tá determinada época, vamos vender. E aí começou a vir os clientes. E eu era sozinho, começou a entrar 1, 2, tal, 10 clientes. Falei, caramba, agora eu vou ter que investir no operacional, contratar pessoas, vou ter que parar de vender. E aí que foi começando o problema. Problema por quê? Os clientes começaram a indicar. Tinha 10, aí foi indicando, blá blá blá, foi indo. E aí eu falei assim, opa, a venda já tá, agora tá, tô sem problema nenhum, né? Vou deixar aqui os caras indicando na venda passiva e só vou investir no operacional. Tático operacional. Comecei, treinamento. Treinamento e operação, Analisar número, lucro e tal, tá dando lucro, bala. Né? A galera nova foi entrando, tenho a cultura na empresa de empresa-escola, né? Gosto muito de formar as pessoas. Foi entrando, investindo, papapá, e a venda passiva. E aí vem o que eu percebi? Que nesse meio tempo vinha pessoas indicadas, era muito difícil perder venda de indicação. É muito difícil, né? Porque o cara já fala, o outro já validou, né, seu negócio. Pode ir lá, que o Bruno é assim. Pode ir lá. Só que começou a vir pessoas que não tinham a mesma cultura do que eu sonhava. Não tinha o mesmo fit. Você entendeu? E aí, assim, às vezes vinha clientes que não tinham o mesmo fit, mas pagava bem. Aí eu pegava esse dinheiro, mudei a minha estrutura de pessoas, contratei,
E aí ele começava a dar dor de cabeça, a equipe reclamar, e eu falava assim, putz, mas é complicado a gente tirar agora, porque senão vai, né? E por muito tempo eu vim fazendo isso. Nesses 3 últimos anos veio uma mudança muito grande. 3 anos atrás foi a primeira vez que eu mandei cliente embora, pra você ter uma noção. Que eu falei assim, não dá mais pra gente manter relação, né, de trabalho. E aí eu comecei a mudar esse pensamento. Hoje, esse ano, eu falo, esse último ano, eu comecei a investir na venda ativa. Que a gente está começando agora a fazer um tráfego pago, né, para começar a captar clientes que eu vejo que é a minha necessidade. Ainda tem, e eu nunca vou deixar de vir a indicação, porém agora também eu estou fazendo essa venda ativa. Indo atrás do cliente, né, de formas em formato de conteúdo e assim por diante. Legal. Mas, por muito tempo, foi a venda passiva pela indicação. Bruno, já pra gente finalizar, assim, a gente fazer um resumo, assim, que basicamente o que você falou, que a forma que você encontrou para reter seus clientes, você teve que mandar outros clientes embora. Certo. Assim, é contra-intuitivo. Você vê? Porque para você reter, você teve que mandar embora. Eu acredito que isso ficou a grande dica aqui do nosso episódio. Eu quero já encaminhar para os finalmente, queria agradecer muito a sua presença, Bruno, foi muito legal a gente conversar, teve uns insights muito espertos aqui, né, sempre a gente vai ter. Fica aberto a você vir para um próximo episódio também para a gente poder conversar, poder trocar mais ideia, poder sempre contextualizar um assunto que os empresários, os empreendedores, eles precisam muito, né, que a educação, né, dessa forma como a gente visualiza como um ponto de vista educativo, muitas das vezes, né, ensinar dessa forma as pessoas que estão na nossa empresa para que elas possam evoluir, acredito que é um grande diferencial, né, principalmente que a gente traga isso para os empresários. Muito obrigado, meu amigo. Fica aí um momento para você comentar agora. Agradeço novamente o convite, tá? Queria parabenizar você e o Miguel pelo projeto. Primeiramente, conheci você lá no Know-How. E igual eu te falei, cara, você já... A determinação que você tem, sabe? A visão que você tinha, não importando a situação, você sempre estava feliz, ali batendo duro, vamos pra cima. Então desejo muita sorte para vocês. Sorte não, muito sucesso para vocês, mais ainda do que tá vindo. Muito legal o projeto de vocês. Eu deixo também, eu já falei para vocês, nossa relação agora tá... Vamos estreitar o máximo possível, sempre que a gente puder trocar a figurinha, né? Vamos trocar. E... Obrigado para quem quiser também me seguir nas minhas redes sociais. Tem que ter sempre. A minha pessoal é o Bruno Solano. E aí agora em paralelo eu tô criando também do Empresa na Prática. Ótimo. Que é o nosso novo projeto, tá bom? Legal. No futuro talvez a gente venha para falar do Empresa na Prática depois. A gente comenta. Mas hoje foi quem exatamente é o Bruno Solano, né? Isso. Muito legal. Mas galera, muito obrigado pela presença aí virtual de todos vocês. A presença aí que vocês estão sempre escutando a gente. Agradeço imensamente e se prepare para os próximos episódios, inclusive com certeza o Bruno estará num dos próximos episódios. Então um abraço a todos vocês e compartilhe os episódios aqui que estão aparecendo para vocês, caso você esteja no YouTube, caso você esteja aí no Spotify ou outra plataforma de áudio, pega, indica para outras pessoas, compartilha e tamo junto sempre. Vamos nessa! Um abraço!